Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos para mais um vídeo, gente. Hoje é Dia das Mães e eu tô gravando aqui esse vídeo de coque. Nada pode representar mais as mães do que esse coque, né? Principalmente a gente que tem filho pequeno. A gente, às vezes no dia a dia fica assim, faz um coque rápido para poder dar conta das coisas da casa, né? Fica um pouquinho cansada. Eu fiz uma maquiagem, passei uns dias de maquiagem, é impressionante como já começam a nascer algumas espinhas, né? E uma coisa que eu queria falar sobre maternidade é dar parabéns, né? Como hoje é Dia das Mães, eu queria dar parabéns a todas as mães, dizer que vocês, mães, vocês são mulheres incríveis, que muitas vezes estão aí levando nas costas, né? Muito peso, muita responsabilidade. Às vezes responsabilidade que era para ser dividida, né? Porque o homem, né, muitas vezes escolhe não ser pai, escolhe ignorar que tem filho, e muitas vezes a sociedade acaba deixando passar muita coisa, mas se uma mulher escolhe abandonar seus filhos, a gente sabe que a sociedade cai matando, né? Os homens podem até encontrar uma desculpa para não assumir a paternidade e não assumir a responsabilidade, mas a mãe que é mãe de verdade, ela nunca vai encontrar uma desculpa para não exercer a maternidade, para deixar algo faltar para os seus filhos. E tem mulheres vivendo um caos emocional e mesmo assim ela não deixa faltar nada para os seus filhos. Então, se você é essa mãe, você está de parabéns. Eu tive essa mãe na minha vida, uma mulher que passou por muitas dores, passou por muitas situações difíceis, mas que deu a volta por cima, que trabalhou em 2 empregos. Minha mãe vendia artesanato e era professora. Quase não tinha tempo em casa, né? Eu quase não tinha tempo de brincar com ela, estar presente. E eu passei algum tempo da minha vida com rancor, né? Assim, da minha mãe, não um rancor assim, de ódio, mas aquele trauma de tipo assim, eu queria ter tido mais tempo com a minha mãe, achava que minha mãe não se portava comigo, mas na verdade, muito pelo contrário. Agora que eu sou adulta, agora que eu tenho um filho, eu consigo entender exatamente o que a minha mãe passou e eu consigo entender que ela estava lutando para não deixar faltar nada dentro de casa, né? Minha mãe estava tentando sobreviver a muitas coisas difíceis, porque todos nós estamos vivendo pela primeira vez, né? Então, minha mãe também estava enfrentando muitas coisas, né? Enfrentando um casamento difícil, enfrentando muita coisa, e mesmo assim ela estava dando o melhor dela, entendeu? Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe, muito orgulho por tudo que ela passou, por tudo que ela enfrentou, para que a gente tivesse qualidade de vida, né? Foi graças à minha mãe que eu consegui me formar na faculdade de Direito, né? Hoje em dia eu sou formada, sou pós-graduada também, graças a ela, graças à força que minha mãe teve para poder dar o melhor dela, entendeu? Não deixou faltar nada dentro de casa. Já teve um momento que ela falou para mim que teve um momento que ela deixou de comer para poder dar para nós, para as filhas, e é uma coisa que ela veio dizer para mim depois de adulta. Ela nunca me disse isso, porque ela disse que se dissesse isso pra gente, a gente não tinha maturidade para entender a dureza da vida e também porque a gente ficaria preocupado. Então, assim, a minha mãe, ela tentou proteger as nossas emoções, né? A mãe, ela faz isso, ela tenta proteger as tempestades da vida, né? Na vida dos filhos, porque ela quer que a gente viva com mais leveza, com mais qualidade. E eu, como mãe, né, consigo entender perfeitamente a minha mãe, porque eu tenho um filho e, assim, o que eu puder fazer para deixar a vida do meu filho mais leve, mais feliz, eu vou fazer, entendeu? Então, a mãe de verdade, ela se preocupa com o bem-estar do filho, né? Em saber que ela tá dando o melhor dela, mas ela não quer que o filho se preocupe, ela quer que o filho estude e vá viver a vida dele, e assim foi na minha vida, né? E eu tô aqui para falar um pouco da minha mãe, porque eu reconheço tudo que minha mãe fez por mim. E eu acho que eu não agradeci a ela o suficiente, né? Teve alguns momentos que talvez a minha mãe não se sentiu valorizada por mim, porque eu não consegui expressar em palavras o meu sentimento por ela, e a gente já teve alguns conflitos, algumas coisas, mas nada nunca vai substituir o amor que eu sinto por ela. Ela não vai ver esse vídeo, gente. E eu fico meio assim de mostrar esse vídeo pra ela, mas se um dia a minha mãe ver esse vídeo aqui, eu quero que ela saiba que ela é muito amada por mim, que eu vejo tudo que ela fez por mim, e eu fico muito feliz por ter conseguido chegar até aqui, porque se eu consegui chegar até aqui foi graças a ela, entendeu? Ela sempre foi uma mulher batalhadora, uma mulher que sempre incentivou os meus estudos, sempre incentivou que eu tivesse a minha profissão, a minha vida financeira, para que eu não passasse perrengue na vida. Ela sempre disse para mim, para eu não confiar somente num casamento, porque a gente sabe que casamento é hoje e amanhã não é. Então ela sempre deu exemplos para mim, né, de que uma mulher precisava ter sua independência, ter sua vida, ter sua liberdade. E eu concordo muito com ela. Eu acredito que toda mulher precisa buscar sua independência financeira, viver a sua vida, entendeu?
para que tenha menos sofrimento, né, gente? A gente sabe que uma mulher que ela é dependente financeiramente, emocionalmente e tudo mais, ela sofre na vida, né? E uma mulher sem dinheiro, ela sofre, né? Com dinheiro, ela só sofre se quiser, né? Muita gente diz, a mulher só sofre com dinheiro se quiser. E é verdade, porque o dinheiro abre mais portas, né? Mais possibilidades na vida. Então, minha mãe foi um exemplo de luta, foi um exemplo de garra, foi um exemplo de determinação. E se você não teve essa oportunidade de ter tido uma mãe assim, seja essa mãe, entendeu? Se você é mulher, seja essa mãe, seja diferente, entendeu? Quebre o ciclo, você não é obrigada a fazer tudo aquilo que a sua mãe fez pra você, entendeu? Foi pra você. Tem muitas mulheres que dizem, minha mãe foi uma pessoa horrível, foi uma pessoa que me maltratou, que me deserdou, que isso, que aquilo me abandonou. Mas você tem a oportunidade de ser diferente, entendeu? Não seja igual a quem te feriu, entendeu? Se você é mãe, se você tem filho, você teve uma mãe ruim, agora é a sua vez de fazer diferente, entendeu? A gente não é obrigado, gente, a repetir a história, entendeu? A gente não é obrigado a repetir traumas, a repetir problemas, porque muitas vezes a gente passa por traumas e a gente repete padrões e utiliza isso como justificativa. Ah, mas ninguém foi bom pra mim, mas eu não tive uma boa mãe e tudo mais. Mas isso não é desculpa, tá? Isso não é justificativa para que você seja uma pessoa ruim, porque se você tem consciência disso, né? Se você tem consciência que era para você ter se tratado com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação e você não foi, você tem a oportunidade de fazer diferente. Então seja diferente, tá? Não seja igual às pessoas que te feriram. Eu, por exemplo, na minha vida, eu sempre vou pegar aquilo que foi bom, aquilo que foi passado para mim que foi bom. Tudo aquilo que foi bom, eu vou replicar, e aquilo que eu não gostei da minha criação, é só não repetir. Então faça o mesmo, entendeu? Se às vezes a sua criação não foi perfeita, mas se a sua mãe lutou, te deu algum exemplo, alguma coisa boa, guarde aquilo que foi bom, que sua mãe passou para você de lição, e ignore o resto, entendeu? Não replique aquilo que você vê que pode magoar o seu filho, que pode gerar um trauma, algum problema, tá? A gente precisa ter essa sabedoria, né, pra gente escolher os nossos passos, porque nós agora somos adultos e está sobre a nossa responsabilidade fazer diferente, né, analisar o que se passou e tomar novas decisões. Então, assim, no dia de hoje eu tô muito reflexiva, porque é o meu primeiro dia das mães, né, e assim, eu tô muito feliz pelo dia de hoje, eu tô muito feliz por ter a oportunidade de ser mãe, né, e assim, a maternidade a gente sabe que muitas vezes não é fácil, vai ter fases mais difíceis, outras fases mais fáceis, mas assim, uma coisa que eu posso dizer a vocês é que Deus está conosco em todas elas, né, e eu assim, eu acredito muito em Deus, e eu acredito que Deus tem me sustentado até aqui, né, noites mal dormidas, entendeu? Bate assim, várias lembranças na minha mente, né, do dia de hoje, do parto do meu filho, né, meu parto foi cesárea, graças a Deus sem nenhuma complicação. Eu lembro do meu parto, eu lembro das noites mal dormidas, das noites em que eu fiquei trocando fralda do meu filho. E assim, é muito emocionante, né? Eu falando aqui com vocês, até me seguro para não me emocionar aqui diante da câmera, porque realmente bate uma retrospectiva de tudo que eu vivi, entendeu? E mês após mês eu tô fazendo o mêsversário do meu filho, comemorando. Desse mês agora, que ele completou 9 meses, foi do Capitão América. E agora só tem mais 2 mêsversários para ele completar 1 ano. E agora eu só vou fazer bolo de aniversário uma vez por ano, né? Então, assim, a gente percebe como mãe, né, que o tempo voa. O tempo passa muito, muito rápido. Até ontem, meu bebê, ele era recém-nascido. E hoje em dia ele já tem 9 meses. Então, assim, daqui a alguns anos, né, ele vai tipo, crescer, vai se formar também, vai fazer a família dele, e eu vou ficar tipo, meu Deus, parece que foi ontem que era uma criança, sabe? E pra mãe, a verdade é que a gente vai ser sempre bebezinhos, né? A verdade é que, para nós que somos mães, a gente sempre vai enxergar os nossos filhos como um pitiquinho, né? Como um bebezinho, como uma criancinha, porque o sentimento de mãe não muda, independente do tamanho do filho, né? O filho pode estar adulto, pode ter 30, 40 anos, mas a mãe sempre vai ver como um eterno bebê. E é assim que eu acredito que eu vou ver o meu filho Levi, né? Daqui a alguns anos, eu sempre vou ver ele como um bebezinho, como alguém que precisa de amor, que precisa de cuidado. E que eu, se Deus quiser me permitir, né, ter saúde até lá, né, Ele vai me permitir de eu ver cada passo do meu filho, entendeu? Ver meu filho crescer, ter sua família, ter sua independência, é uma das coisas, assim, que eu mais quero ver do meu filho. Então, se você tem sua mãe aí do seu lado, o que eu posso dizer pra você? Valorize, entendeu? Valorize a sua mãe, valorize aquela que te deu a vida, que te sustentou, né, que te possibilitou, muitas vezes abriu portas para você aí, de você ter a sua independência financeira, como? Qualificando seu currículo, né? Pagando um curso, pagando uma faculdade, pagando alguma coisa. Tipo, minha mãe pagou minha faculdade de Direito e ela também pagou a autoescola, né? Hoje em dia a autoescola tá mais barata, mas na época era mais de R$2.000. E ela pagou todas as aulas teóricas, aula prática,
eu reprovei algumas vezes no carro e ela pagou todas as minhas aulas para eu continuar insistindo, entendeu? E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a habilitação A e B, né, que é moto e carro. E hoje em dia, assim, eu tô com a vida encaminhada, entendeu? Se eu quiser encontrar emprego hoje em dia é mais fácil, né? Ela facilitou minha vida. Então agradeça, porque assim, tem muita coisa, muita luta também que a gente já, que sua mãe já enfrentou, que você às vezes não sabe, entendeu? Tem muita coisa que nossa mãe passa que ela nunca vai nos dizer, que às vezes tem coisa que ela passou que ela nem lembra o quanto aquilo foi importante, entendeu? O quanto aquilo impactou a vida dela. Às vezes passa naquele momento e ela não sabe, e a nossa mãe nunca vai contar tudo, entendeu? A nossa mãe às vezes pode contar uma dificuldade que ela viveu, mas às vezes todas as situações difíceis da vida, ela não vai contar, entendeu? Da vez que ela chorou porque ela estava preocupada com o nosso futuro, preocupada em colocar comida na mesa, preocupada com alguma coisa, e ela teve que segurar o choro para não passar alguns sentimentos ruins para nós. Essa, eu acho que é a maior sinal de força da nossa mãe, é essa, sabe? Ela conseguir guardar alguns sentimentos para ela, porque ela não queria que a gente sofresse, entendeu? E a mãe, ela sabe que se o filho chora, se o filho tá mal, ela sabe que a gente sente também, né? Que nós como filhos sentimos, então ela não quer passar aquilo. E eu como mãe entendo esse sentimento, porque teve alguns momentos difíceis para mim, que eu tive vontade de chorar, e eu segurei o meu choro, segurei o meu sentimento, justamente porque eu não queria ver meu filho mal, né? Meu filho é bebê, e é mais fácil ainda, agora que ele é bebezinho, absorver minhas emoções, entendeu? Então, muitas vezes eu tive que ser muito forte, mesmo com vontade de chorar, mesmo passando por problemas, porque eu não queria ver o meu filho mal, entendeu? Então, agradeça pela mãe que você tem. Com certeza, sua mãe passou por alguns sentimentos difíceis, e mesmo assim ela se segurou para que você não sentisse isso, entende? Então, agradeça por tudo, independentemente do que aconteceu. Se sua mãe não foi boa, perdoe, entendeu, gente? Libere o perdão, porque o perdão não é somente pro outro, é para você também. Então, e você vai se sentir muito mais livre quando você perdoar, entendeu? Então, lance embora toda mágoa, todo rancor, todo sentimento difícil, todo sentimento complexo, porque todos esses sentimentos difíceis fazem mais mal para nós, entendeu? Então, deixe de lado tudo aquilo que foi difícil. Se você é mãe, aproveite o dia de hoje, né, com seus filhos. Se você tem sua mãe viva, vá visitá-la, leve um presente, abrace, beijo, passa ali um tempo de qualidade com ela. Um grande beijo, gente.